paz do Senhor, galera. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe tua família. Deus abençoe teus sonhos. E que Deus abençoe a tua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. E normalmente eu estou sempre postando alguns vídeos, compartilhando experiências com Deus, que já tive, palavra de Deus. Estou aqui sempre compartilhando aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, né? E num vídeo anterior eu contei, testemunhei uma experiência muito sobrenatural que eu tive com Deus, que foi aqui no monte, onde eu estou agora, um lugar que eu venho orar, já tem há mais de 10 anos. Eu comecei a vir aqui quando eu tinha meus 5 anos de idade. Meus pais se converteram e então chegava no final de semana, né, os irmãos se reuniam e nós vínhamos aqui para orar a Deus. E eu me recordo muito bem, eu me lembro como fosse hoje. Nós descíamos aqui, porque aqui é um vale, né? E enquanto os irmãos começavam a orar, a louvar a Deus, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, já viram isso, mas os galhos, as folhas, as árvores começam a acender, começam a brilhar. É uma coisa linda, sobrenatural, né? Isso é um sinal de uma manifestação de Deus. É Deus revelando os sinais da glória dele. E eu lembro que enquanto os irmãos oravam e os gravetos, os galhos começavam a acender, e eu pegava, como eu era criança, tinha 5 anos de idade, e eu pegava e começava a brincar com aquilo. Eu com a minha irmã. E eu lembro que a gente levava embora aquele galho, a folha, tudo acesa, e chegava em casa, ainda estava aceso, e eu colocava no meu guarda-roupa. Aí meu guarda-roupa vivia com folha de, né, graveto, pedacinho de galho, que eu levava do monte. Então eu venho orar a Deus aqui já tem muitos anos. E a partir dos meus 15 anos que eu comecei a frequentar mais aqui, né? Eu comecei a vir frequentar mais as orações. Então já tem mais de 10 anos que eu venho orar a Deus aqui. Hoje eu já estou com 25 anos. Pela graça e misericórdia de Deus, Deus tem me preservado. Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje é da minha experiência, porque alguns pedem para mim compartilhar como foi a minha experiência com o batismo com o Espírito Santo. Como é que eu fui batizado com o Espírito Santo? Como eu já falei, meus pais se converteram, eu tinha meus 5 anos de idade, então praticamente eu fui criado no berço evangélico, indo para a igreja. Eu me lembro de ver meu pai pregando, né, minha mãe louvando a Deus, e em algumas ocasiões minha mãe colocava a gente para louvar a Deus, né, nas oportunidades. E só que assim, eu nunca tive uma experiência profunda com Deus na minha infância, até os meus 12 anos, que é onde eu quero contar para vocês quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E desde a minha infância, meus pais incentivou eu com a minha irmã a orar a Deus, a ler a Bíblia. E eu me lembro que eu lia a palavra, mas eu não entendia nada. A Bíblia parecia que era um livro em branco para mim. Eu abria, eu começava a ler, não compreendia nada, absolutamente nada, nada. Aí meu pai contava para mim as histórias bíblicas todas as noites, antes da gente dormir. Meu pai pegava eu com a minha irmã, nós sentávamos em cima da cama e ele começava a ler
a palavra, ele ia contando a história, né, a história bíblica, Adão, Davi, Moisés, Elias, a história de Jesus, e assim por diante. E então a gente sempre, desde criança, nós tivemos um incentivo dos nossos pais a orar antes de dormir. Então a gente dobrava o joelho e orava a Deus e depois dormia, né? Então ia para o culto e assim por diante. Só que eu não tinha uma comunhão com Deus, uma experiência profunda com Deus. Porque depois que você vai entender, depois que você recebe batismo com o Espírito Santo, a sua comunhão com Deus muda. A sua vida de oração muda. Aí o que aconteceu? Eu não me lembro, né, não me lembro, que eu sabia que o Espírito Santo existia. Meu pai falava de Deus, de Jesus para mim, mas do Espírito Santo eu não me recordo. E o que aconteceu? Num belo dia, meus pais foram fazer uma visita numa igreja batista, e a gente foi para o culto, né? Como de costume, me arrumei, e eu tinha 12 anos de idade, 12 anos. E assim, até meus 12 anos, eu não conseguia prestar atenção no culto, sabe? Não era aquela coisa assim, de ficar meditando, ouvindo a palavra, porque aquilo não me cativava muito, embora meu pai sempre incentivava a gente, mas eu não tinha compreensão das coisas espirituais. Eu não entendia, porque afinal de contas, as coisas espirituais só podem ser discernidas para quem é espiritual, entende? Aí o que aconteceu? A gente foi para o culto, e começou o culto a Deus, começou os louvores, e aquele dia me chamou a atenção, porque enquanto o louvor estava sendo entoado a Deus, adoração a Deus, eu me recordo que eu estava ali do lado dos meus pais. E assim, aquele dia ninguém orou por mim, ninguém pôs as mãos sobre mim. Mas eu me lembro que eu estava olhando para o púlpito e de repente veio uma bola de fogo. Aquela bola de fogo veio na minha direção e ela caiu sobre mim. Quando aquela bola de fogo caiu sobre mim, eu saí correndo para a igreja. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu comecei a orar em língua, e eu comecei a sapatear, eu comecei a girar, eu comecei a correr para a igreja. E assim, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, eu não sabia do dom de línguas, eu nunca tinha sentido aquilo que eu estava sentindo aquela noite. E quando aquela bola de fogo caiu, e eu saí correndo para a igreja, comecei a orar em línguas, comecei a glorificar a Deus. Só de eu lembrar dessa experiência, me arrepia ainda. Uma coisa que me impressionou foi o amor de Deus sendo derramado no meu coração. O que eu estava sentindo aquela noite foi algo sobrenatural. Eu nunca tinha sentido tanto amor como eu estava sentindo naquele dia. E eu lembro que depois de toda aquela experiência, eu voltei para o lugar onde eu estava com meus pais, e minha mãe com meu pai olhou para mim e falou assim: você foi batizado com o Espírito Santo. E eu nem sabia o que era aquilo. Eu não fazia ideia do que era batismo com o Espírito Santo. Simplesmente, Jesus achou por graça me batizar com o Espírito Santo aquele dia. E depois dessa experiência, a minha vida espiritual mudou. Uma coisa eu afirmo, é que eu nunca mais fui a mesma pessoa. Depois que você é batizado, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo sabe disso. A sua vida nunca mais é a mesma. Você é uma experiência que transforma o homem. Você não é mais o mesmo. E o que aconteceu depois daquele dia?
Eu lembro que eu vim do culto, eu cheguei em casa do culto e eu estava impactado ainda com aquela experiência, porque foi algo totalmente novo para mim. Eu tinha 12 anos, eu era uma criança. E quando eu cheguei em casa, no meu quarto, a primeira coisa que me deu vontade de fazer foi ler a Bíblia. A primeira coisa. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Aí eu fechei a porta do meu quarto e eu peguei a Bíblia. Era uma Bíblia que meu pai havia me dado de presente. E quando eu abri a Bíblia, caiu exatamente no sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 24. E quando eu comecei a ler a Bíblia, as Escrituras, parecia agora que tinha vida. Eu comecei a compreender tudo o que Jesus falava, tudo que estava escrito. Eu comecei a entender, eu comecei a compreender. E era uma experiência nova, porque até então, quando eu lia, eu não entendia nada. A Bíblia parecia um livro em branco para mim. Depois da experiência com o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a compreender o que estava escrito. E foi uma experiência sobrenatural que eu tive. E eu me lembro que naquele dia que eu li Mateus capítulo 24, eu entendi que Jesus estava voltando. Jesus, ele ia voltar para buscar a sua igreja. E eu entendi na palavra sobre a volta de Jesus. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, meu Deus, Jesus vai voltar. E, sabe, o Espírito Santo foi trazendo revelação. E a partir daquele dia em diante, a minha vida espiritual, a minha compreensão sobre as coisas espirituais ficaram mais claras. Deus começou a falar comigo, eu comecei a ouvir a voz de Deus. E eu lembro que, porque depois dessa experiência, o que aconteceu? Eu comecei a pregar para mim mesmo. Eu pregava para a parede. Às vezes eu chamava meus pais, eu queria compartilhar com ele uma palavra que eu tinha lido, porque o Espírito Santo tinha trazido um entendimento para mim. E foi uma experiência assim que marcou muito a minha vida também. Tem um vídeo abaixo aí que eu conto de uma experiência que eu tive aqui no monte, quando eu tinha meus 15 anos, que me marcou muito também. Se você não assistiu o vídeo, eu quero que você assista lá. Você vai ser abençoado ouvindo esse testemunho. Mas, então, como eu estava dizendo, foi assim que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E depois foi passando o tempo, Deus foi trabalhando na minha vida. Mas então foi uma experiência que me marcou muito, né? Porque eu não conhecia o Espírito Santo. Eu não passava para minha cabeça que Deus pudesse me tocar de forma assim tão sobrenatural. E desde então eu comecei a experimentar a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus na minha vida. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, gostou do testemunho, foi abençoado, foi edificado, eu quero que você curta o vídeo, se inscreva no meu canal, porque eu vou estar sempre postando alguns vídeos, palavras, experiências que tive com Deus. E eu quero deixar uma palavra para você. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ore a Deus. Saiba que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é para você. Não importa o que você fez no passado, o que você deixou de fazer, isso pouco importa. Saiba de uma coisa, o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar os seus pecados. E Jesus, ele quer batizar você com o Espírito Santo, a fim de te dar poder para você testemunhar que Jesus, ele está vivo. E ele ainda cura, ele liberta, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e ele quer levar você
para morar no céu. A presença de Deus, ela é real. Acredite você ou não, mas a presença de Deus é real. E agora, onde você está, eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo visite você e você seja tocado pela presença de Deus. Assim como Deus me tocou, que você seja tocado pelo sobrenatural de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Você receba batismo com o Espírito Santo, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe. Comente no vídeo, conte suas experiências. Se você já é batizado com o Espírito Santo, conta aí pra gente como é que foi, como que Deus trabalhou na tua vida. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.